noite. Nós vamos fazer a nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos iniciar no versículo 47, vamos até o 57. João 11, 47 a 57. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiam para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Nós vamos ver através desse texto hoje à noite 3 tipos de coração. Em 3 de dezembro de 1967, Christian Bernard, um médico sul-africano, fez o primeiro transplante de coração. Conta-se que até os meados do início desse século, houve cerca de 100.000 transplantes que já foram realizados. Mas nós não vamos falar deste coração, desse órgão que bate aqui no nosso peito. Alguns dizem que é do lado esquerdo, até no meio, né? Mas essa proximidade, mas não é deste órgão que nós iremos falar. Nós iremos falar a respeito então do coração, que é o centro da nossa vida. Provérbios capítulo 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então o coração é o cerne, é o centro da vida. Eu já ouvi falar de pessoas e conheci pessoas que já fizeram transplante de coração. Foi bem sucedido, mas ele não deixou, né, de sentir, ou até mesmo, né, de ter as suas preferências mudadas, porque o seu coração foi mudado. Ele não deixou de torcer para o time que ele torcia antes de fazer esse transplante, como também, né, ele não deixou, né, de ter todas as suas emoções da vida preservadas, porque não estava realmente ali nesse órgão, mas estava no cerne da vida, que é o comando então do nosso cérebro, todo o conjunto, né, o coração e o cérebro do ser humano. Então,
Quando nós usamos aqui na nossa mensagem, então, o coração, nós não vamos estar referindo, então, ao órgão do nosso corpo, mas o cerne, o centro da nossa vida. Nós temos aqui um acontecimento, e algumas Bíblias aí trazem aí o título, né? O plano para tirar a vida de Jesus. Isto ocorreu depois do acontecimento do versículo 1 até chegarmos aqui no versículo 46, não é? Que é a ressurreição de Lázaro. Então isso aconteceu logo a ressurreição de Lázaro. O que esse plano para tirar a vida de Jesus revela aqui o coração das pessoas aqui que estavam envolvidas. Do versículo 47 ao 52, nós iremos ler novamente para nós aqui, né, ressaltar aos nossos olhos aqui este tipo de coração. Então, os principais sacerdotes eram aqueles homens que estavam na sinagoga, tinham toda a responsabilidade de conduzir, né, toda a liturgia da sinagoga. Ele era o responsável daquele local. Então, os principais sacerdotes, os fariseus, né, que era um grupo bastante influente religiosamente na época, que tinha como opositores os saduceus, porque os saduceus não criam na ressurreição, mas os fariseus assim criam, né? Convocaram o sinédrio, que era então aquela formação daqueles homens que tomavam a decisão, né, em que todos deveriam seguir essa decisão tomada pelo sinédrio. Então esse grupo, os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram então o sinédrio. E o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos milagres? Quem era este homem? Estava se referindo então à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui nós podemos notar um coração incrédulo. Um coração incrédulo. O coração incrédulo é aquele coração que vê, observa, vivencia os fatos, mas não crê. Esses sumos sacerdotes, esses fariseus, e juntamente com o sinédrio, sabiam desses fatos aqui ocorridos, quanto à ressurreição de Lázaro, quanto outros fatos também, presenciados pelo povo e algumas vezes até por ele mesmo, mas eles não criam. Não foi algo comum que havia acontecido. O que houve foi a ressurreição de um homem que havia morrido 3 dias, e o Senhor então, quando chega ali em Betânia, na aldeia de Betânia, onde estava Maria
Marta, irmã de Lázaro, né? E Lázaro, a sua morte ocorreu porque ele estava com uma enfermidade. Aí os relatos estão aqui no capítulo 11, e nós conhecemos muito bem essa história. Aí Jesus chega, não é? Vai até aonde Lázaro estava ali, manda que retirasse a pedra. Jesus poderia retirar facilmente, mas ele pede para que as pessoas retirassem a pedra. E quando a pedra é retirada, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Aí então o autor da vida, o Senhor Jesus Cristo, dá essa ordem, e Lázaro então sai e vem. Ainda enfaixado, manda que tirasse então as faixas que estavam enrolando Lázaro. Um acontecimento que deveria chegar ao coração daquelas pessoas que ali estavam, desses homens religiosos, desses homens poderosos, e mudar a vida deles, de confiar naquele que disse: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Credo isto? Mas o coração incrédulo, ele vê os fatos, ele contempla os fatos, ele vivencia todos os fatos, mas não crê. E a convocação que eles fazem tinha um objetivo: se o deixarmos assim, todos crerão nele. O coração incrédulo não crê e ainda impede os outros de crerem. É o que nós vemos aqui. Crerão nele, e como nós vamos ficar depois? Quando nós olhamos para as pessoas, nós não vemos o seu interior, o seu íntimo, o seu coração, mas Deus vê. Aqueles homens poderiam ter um aspecto muito brilhante, como fariseus que se vestiam, como sumo sacerdote, como principais do sacerdote, como aqueles que faziam parte do sinédrio, toda com as suas vestimentas pomposas, mas o coração incrédulo, que não cria e impedia as outras pessoas de crerem. Este coração incrédulo vê os fatos, mas não crê, impede os outros, pensa só em si. Se nós deixarmos desse jeito aí, virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas também toda a nação, e nós vamos perder toda a nossa regalia, toda a nossa influência. E aí, como vai ficar? Como eu vou ficar? Assim pensa e age um coração incrédulo. Pensa só em si. Um fato bastante importante aqui a ser destacado do coração incrédulo é que Caifás, que era o sumo sacerdote, ele dá uma advertência a eles, dizendo: espera aí, é o seguinte, nem considerais que vos convém que morra um homem, que venha a perecer toda a nação. Então ele estava dizendo isso acerca do quê? Naquele ano provisou que Jesus estava para morrer para a nação. O sumo sacerdote sabia isso por causa das Escrituras. Um coração incrédulo, ele ignora por completo as Escrituras. Esse sumo sacerdote, Caifás, sabia as Escrituras, falou para as outras pessoas, mas ele ignorou por completo. Um coração incrédulo vê os fatos, mas não crê. Impede os outros também de crer. Pensa só em si, ignora por completo a palavra de Deus.
Versículo 53, 54. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Um coração ímpio de cometer uma impiedade. E qual seria aqui essa impiedade? A morte. Diz o versículo 53. Diz: aquele dia resolveram matá-lo. O coração incrédulo, quando ele não crê nas Escrituras, contempla os fatos, ignora os fatos, pensa só em si, ele vai desejar que as outras pessoas morram. É isso que nós vemos aqui. O desejo do coração desses homens religiosos, influência na sociedade, tanto política como religiosa, mas o coração com essa impiedade de procurar matar Jesus, a qual a Bíblia informa que, não podendo mais ficar ali visto publicamente pelos judeus, então ele se retirou, foi para um lugar, lá uma cidade de Efraim, permaneceu lá com seus discípulos. Versículo 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, estando ele no templo, diziam aos outros: o que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. É interessante observar que essa ordem dada aqui pelos principais sacerdotes e os fariseus era de conhecimento do povo. Se vocês virem Jesus aí no meio de vocês aí, né, vocês denunciam. E nós estamos querendo, não sei se eles falaram, se nós estamos querendo matar Jesus, mas com certeza ele haviam falado isso. Então havia uma comunicação do sumo sacerdote, desses líderes religiosos, dos fariseus, para todo o povo. Então, se você vê Jesus aí, nós vamos procurar matá-lo. Vocês entreguem aqui que nós vamos matar. Nós vemos nesse versículo aqui um coração ilusório, um coração movido pela ilusão, aquilo que não é real, aquilo que é irreal. E o coração ilusório produz uma prática religiosa. Chegou a Páscoa, nós vamos subir, nós vamos purificar, mas se nós vemos Jesus, nós vamos entregar ele. Nós estamos aqui, somos fazendo parte do povo. Nós também somos aqui o sumo sacerdote, os fariseus. Nós estamos querendo matar Jesus. Mas chegou a Páscoa. Mas nós continuamos querendo matar Jesus, não é? Mas nós vamos ficar aqui. O sumo sacerdote ficava lá, e o povo vinha com seu sacrifício. O sacerdote, então, com toda a sua pompa de decretar, como deveria ser feito o sacrifício. E o sacerdote lá estava, chegavam as pessoas com os animais feridos por causa da viagem, vieram de longe. O sacerdote condenava aquele animal. Aí tinha que comprar outro, comprava do sacerdote. O sacerdote vendia. E aquele animal que ele condenou, que estava ferido, ele colocava no meio daqueles que iriam ser vendidos para os outros que viessem depois. E assim todo aquele câmbio se fazia ali, toda aquela troca. É por essa razão que quando Jesus chegou em Jerusalém, expulsou do templo
sacerdotes, cambistas, todos aqueles que estavam ali, porque estava comercializando na casa do Senhor, tudo de uma forma religiosa. Então o coração ilusório produz uma prática religiosa. É interessante observar hoje que a prática religiosa hoje se dá muito através da emoção. As pessoas chegam na igreja e querem ser levadas à emoção, querem começar então a pular, a bater palmas, não é, a dançar, e aí então confundir toda essa emoção com a presença de Jesus. Mas a presença de Jesus só se faz com o quê? Com a presença da sua palavra. Lembra, o coração incrédulo, ele ignora as Escrituras. E ignorando as Escrituras, torna-se um coração ímpio, e o coração ímpio produz o coração religioso, a prática religiosa. Nós estamos presenciando isso nos nossos dias. As pessoas estão com o coração ilusório, praticando religião e confundindo emoção com a adoração. Não confunda. Na simples emoção não há adoração, mas na verdadeira adoração tem emoção. Mas o que nós temos visto hoje é essa inversão da ordem. Emoção e dizer que é adoração, mas não adoração real e verdadeira, que também deve ter a emoção. Os principais sacerdotes, os líderes ali estavam, não é? E nós lemos lá em Ezequiel, o capítulo 11 de Ezequiel, vou achar o versículo aqui, Ezequiel 11, versículo 19. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos e o executem eles. Serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Em Provérbios nós vemos Deus dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. E como nós já lemos o versículo no início, 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E diante dos fatos que nós conhecemos da palavra de Deus, a quais chegam até nós esses fatos, através da mensagem, através de estudo, através mesmo até de cânticos que têm fundamentos bíblicos, nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Que esses fatos realmente possam fazer parte da nossa vida, para que nós não tenhamos, melhor dizendo, uma vida meramente religiosa, mas uma vida de um coração transformado, para que possamos andar nos caminhos do Senhor e guardar os seus juízos. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração nesta noite. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de desfrutarmos da tua palavra neste momento e pedimos que a mesma venha, Pai, a penetrar no nosso coração, na nossa vida, para que nós possamos, ó Pai, ter um coração realmente transformado para a adoração ao Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, a tua direção, pois oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador, esperança nossa. Amém.